Bom dia! Estamos aqui para o nosso encontro do Clube do Livro, da comunidade É Com Elas, e o primeiro encontro do livro do mês, que é o Essencialismo. Janeiro, esse livro tem muito a ver com o começo de ano. Contar um pouquinho da história desse livro na minha vida. Eu fui apresentada para esse livro há 10 anos atrás. Eu estava até olhando, porque eu comprei o áudio pelo Audible, aqui, aquele aplicativo da Amazon, e foi exatamente há mais de 10 anos atrás, na verdade, quase 11. E vou ser sincera para vocês que foi uma daquelas leituras que foi interessante, me fez pensar, mas foi só mais uma leitura. E é isso que a gente trata aqui no Clube do Livro, né? Que para a gente deixar de só ler, mas estudar o livro e aplicar os conceitos do livro, porque senão o livro vira só mais uma leitura, só mais um monte de informação que foi acumulada na nossa mente e a gente não fez nada com aquilo. Mas eu me lembrava que o livro, ele tinha um conceito bem bacana, que é por isso que eu escolhi, sugeri, na verdade, ali no nosso clube, trazer ele para o início do ano, porque ele tem esse conceito de que o menos é mais. Menos é mais. E eu acredito que esse é um conceito, gente, que há 10, 11 anos atrás, quando eu li, já fazia sentido, mas o que a internet nos dá de possibilidade atualmente, eu acredito que esse livro ele ainda é muito mais atual nesse momento do que há 11 anos atrás. Pelo fato de nós estarmos num momento em que internet, inteligência artificial, nós estamos vivendo um momento da humanidade que a gente nunca teve tantas opções. O poder aquisitivo, de uma forma geral, as pessoas conseguem viajar mais, a gente tem mais acesso à informação, a inteligência artificial nos dá muito mais poder, nos dá muito mais opções. Então, hoje, se eu quiser criar uma coisa, eu tenho aí um parceiro de brainstorm muito poderoso, o que eu não tinha há 10, 11 anos atrás. Então, é um livro que, sendo sincera para vocês, está fazendo muito mais sentido agora que naquela época. Né? Na época que eu li, eu nem estava empreendendo ainda. Eu me lembro que foi uma colega do trabalho que me indicou, e ela falou que era um livro bacana e tal, para organizar a vida, e eu sempre fui TDAH, né? Então sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e tentei aplicar os conceitos em algumas coisas da minha vida, mas não levei muito a sério. Mas hoje eu entendo, e principalmente tendo contato com vocês, mulheres, e conversando com muitas de vocês, tanto no nosso grupo das Manhãs Sagradas, eu vejo que isso eliminar tá difícil, né? Eliminar não são tantas opções que a gente fica ali no meio de todas essas opções e não faz nada direito. Não é que não faz nada direito. E aí a gente prejudica o nosso sono, prejudica lazer, prejudica tempo com a família, prejudica o nosso estilo de vida. Uma coisa que eu sempre me perguntei, desde que eu comecei a sentar em grandes mesas, faz uns 4 anos, gente, que eu comecei a participar de grupos de empreendedorismo, esses grupos que custam bem caros, né? Então, eu já estive nos grupos do Janguier Diniz,
dos Segredos da Audiência, não sei se vocês conhecem, mas eu estou listando para vocês. Agora eu estou há 2 anos, indo para o 3º ano da Grande Mesa, e eu costumo prestar muita atenção como que esses grandes empresários se comportam. E uma das perguntas que sempre me veio na mente foi: como que esses caras têm tanto tempo? Sabe? Como que esses caras têm tanto tempo? Tipo assim, os caras gerenciam um monte de empresa e fazem tão 1000 ações e parece ainda ter tempo para a família, curtir a vida, viajar. Então, isso foi sempre uma dúvida. Eu acredito que o livro Empreendedorismo, ele... Empreendedorismo, não. O Essencialismo, ele responde isso. Eu comecei a perceber que essas pessoas, elas são muito boas em dizer não, em fazer escolhas criteriosas. E é isso que o livro ensina. A gente proteger o nosso foco, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho dos estudos. Alguém tem algum comentário? Alguém quer trazer algum ponto que já está percebendo no livro? Ou vocês querem que eu continue? Podem, se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí, que é um grupo dinâmico, gente. Vocês podem e devem participar se vocês assim quiserem, né? Então, quando eu penso também, gente, em fazer menos, a gente... Eu penso muito... Eu moro na Europa, como vocês sabem, eu moro um pouco mais para o norte da Europa, então eu já estou perto da Dinamarca, da Escandinávia, né, que é a Noruega, Dinamarca, Suécia, que são países que são muito conhecidos pelo seu alto índice de qualidade de vida, correto? Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então, aqui onde eu moro, tem bastante da cultura desses países. E uma coisa que é perceptível, e eu posso falar isso com autoridade para vocês por viver aqui no norte e já ter ido várias vezes à Dinamarca e conhecer muitas pessoas, os dinamarqueses, noruegueses, eles têm uma grande facilidade em viver no minimalismo. Até é bem conhecido, né, o minimalismo escandinavo, que é o menos é mais. Então, menos cores. Se a gente vê esse conceito, quem trabalha com loja virtual aqui na Europa tem muito conceito visual de minimalismo. Então, menos cores, menos imagens para mostrar o principal, né? Então, isso ele começa o livro trazendo esse conceito e comparando lá com o armário, né? Tem a parte do livro que ele fala das roupas, que quantas vezes, gente, a gente tá cheia de roupa. Esses dias eu tive um exemplo, né? Eu abri o armário e apareceu lá uma calça que eu nem lembrava que existia. E ali eu parei para refletir um pouquinho, né? Eu falei, caramba, tipo assim, quantos anos eu não uso isso aqui, nem vi que estava no meu guarda-roupa. Isso? Será que eu preciso de tanta roupa assim? Essa história da roupa, a gente vê esse conceito também. Para mulher é difícil, né? Mas tem lá o... Tomar meu cafezinho aqui antes que esfrie. Tem o conceito do... Por exemplo, o Mark Zuckerberg, se eu não me engano, o Steve Jobs também. Eles usavam sempre a mesma camiseta. O Mark Zuckerberg mudou um pouquinho, eu acho, agora por causa das redes sociais, mas teve um momento que eles usavam sempre jeans e a mesma cor de camiseta para não ter que pensar, né, em que roupa vestir. Então, para focar, daí já é um caso extremo, né? Mas quando tu foi perguntado para eles o porquê, era para proteger o foco
no que era importante para eles ali, a estratégia da empresa, etc. Então, o, o livro, ele começa tratando disso, né? Então, eu vou abrir o... Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver como é que ficou o nosso mapa mental aqui. Algum comentário? Se tiver algum comentário, me avisem, gente. Pode... meu computador aqui, eu mudei um pouco a posição. Se tiverem algum mapa, mapa mental, se vocês tiverem algum ponto, vão me trazendo, tá? Então, primeiro ele começa com a essência e a mentalidade. Menos, porém melhor. E aí, né, nesse momento que nós estamos, com tantas opções, e aí vamos lá, né, gente? Tem se falado muito, por exemplo, da obesidade intelectual que está acontecendo nesse momento na nossa sociedade. Então, assim, eu tenho. Gente, eu posso aprender o que eu quiser com o YouTube. Teoricamente, eu não preciso mais comprar curso. Tem tudo no YouTube. No TikTok você tem um monte de informação, aí tem as redes sociais X, tem o Instagram. Só que eu percebo, e eu posso falar disso numa jornada como mentora e professora há mais de quase 10 anos, vai completar 10 anos agora em 2026, que a gente abriu a primeira turma da Labecom. Gente, parece que quanto mais informações tem, mais as pessoas estão perdidas. Não sei o que está acontecendo. Quer dizer, eu sei o que está acontecendo, né? Eu sei o que está acontecendo, mas, assim, é incrível o que está acontecendo. Que quanto mais possibilidade os meus alunos estão tendo, quanto mais informação, eles têm muito acesso à informação, parece que mais as pessoas estão perdidas, porque elas não conseguem escolher. E aí, o segundo ponto que ele traz no livro, Mulheres, é o poder da escolha, né? Então, eu vou abrir a minha tela aqui. Vocês gostam de ver visual, gente? Vocês estão quietinha hoje? Me conta aí. Vocês gostam de ver o visual? É bom, né? Deixa eu dividir aqui, então. O visual sempre ajuda, eu gosto também. Oi, Michele. Eu ia falar também. Depois eu falo. Vamos lá, eu quero vocês interagirem. Podem começar aí. Como tu falou que estamos muito quietinhos, eu vou aproveitar a oportunidade que eu não sou de falar, mas para te dizer que para mim foi muito importante a escolha desse tema, desse livro, e eu estou gostando bastante porque desde que eu comecei nisso em outubro, acho que foi quando tu montou, fui uma das primeiras que comecei no grupo, e é o que eu todos os dias, até nas manhãs sagradas, o objetivo é foco. Todos os dias eu coloco nas minhas escritas o foco. E é como tu diz, é tanta coisa, e eu estou fazendo uma transição de carreira, e eu, esses dias, assim, fazendo plano perfeito, e eu organizando as minhas coisas, eu cheguei num ponto que eu me atei de uma forma que eu não sabia para que lado que eu ia. Até que conversei com a minha parceira de reorganização da minha empresa, e me deu um clique, e aí começou, deslanchou. Então é super importante isso, só para te dizer que tu está no caminho certo, que eu acho que tem muita gente como eu, e é só para te seguir, assim, para te dar força, que é por aí mesmo que acontece comigo, por exemplo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E esse sotaque gaúcho aí, tu é da onde, tchê? Sou daqui da fronteira com o Uruguai, de Santana do Livramento. Eu já fui aí uma vez, eu sou gaúcha, né? Sou de Porto Alegre. Sim, E sim, já fui, sim. acho que umas 2 vezes aí em Santana do Livramento. Que legal. A Larissa aí também gaúcha. Sim, sim. Roseli Tá bom. levantou a mão. Esse sotaque não tem como a gente perder, né? Não tem. A gente escuta assim, já sabe, só no oi já sabe que é gaúcha. E aí, Roseli, bom dia. Roseli? Será que ela travou?
Você levantou a mão, quer falar? Roselma, Rosa, errado. Rosa, Tá cortado ali o teu nome, Roselma, perdão. Michele, eu conheci esse livro também há muitos anos atrás, como você. E igual, você estava dando seu depoimento, parece que eu estava assim, rememorando a minha história, né? Na época também não fez muito sentido, no sentido de, legal, tentei botar em prática algumas coisas, mas foi só mais um livro, igualzinho. E nessa época, foi em 2019, eu conheci você nas redes sociais, né? A questão do e-commerce e tal. E, cara, quando depois de tantos anos, e aí depois de tanta coisa que eu fui acessando naquela época, marketing multinível, eu fui acessando o marketing digital mesmo, trabalhar como influência, foi tanta coisa, foi uma avalanche de opções que eu tinha, porque eu queria fazer transição de carreira, e depois, né, o ano passado, quando eu te encontrei na Aliança, eu vi lá a sua entrevista, tal, eu disse, caraca, conheço essa menina, conheço. Aí eu fui me lembrar que eu já tinha me inscrito num negócio lá do e-commerce. E eu disse, cara, olha só onde ela tá, né? Então, se eu não tivesse parado, sabe quando cai aquela ficha? E se eu não tivesse parado, e se eu tivesse priorizado uma coisa, ou seja, o menos é mais, né? Eu tinha tantas opções ali, e naquela mesma época veio o livro, mas, enfim. Mas, assim, estamos aqui para corrigir isso, né? E realmente aplicar e realmente viver esse processo. Muito obrigada, viu? De nada, de nada. Nossa, já me conhece de tanto tempo, das antigas, hein? Das antigas, 2019, caraca. Larissa, manda bala aí, lindona. Bom dia, gurias Bom do dia. Rio Grande do Sul. A Jane, é isso aí, né? Gaúchas em peso com a Michele. Então, eu tenho duas considerações, né? Sobre o essencialismo, o que eu preciso fazer hoje, o foco, a gente fala muito na aliança da fé, né? Que é o foco e a energia. Para mim está fazendo muito sentido. O que precisa ser feito hoje, né? A gente focar nisso. Então, até hoje de manhã eu estava conversando com a Michelle, que faz sentido para mim hoje são conexões com as pessoas. Porque se a gente não focar no que precisa ser resolvido uma coisa na nossa vida, a gente vai ficar, né, um turbilhão de pensamento, um turbilhão de mil coisas para fazer e não faz nada. E outra coisa que ficou muito claro em relação à informação, né, Mi? Isso eu venho contigo do treinamento, que é muito conteúdo mesmo, né? Na plataforma de vocês tem informação pra caramba, dá para ficar horas e dias e meses consumindo conteúdo. E quando contratei a mentoria, a minha necessidade, eu vejo que isso está cada vez mais real. A gente tem tanta informação que a gente fica perdido para que lado vai. E antigamente a gente tinha o presencial, as salas de aulas, né, em que a gente tirava dúvida, ficava ali do lado escrevendo, né, enfim, com o computador. E hoje a gente não tem mais o presencial. E o quanto isso, de alguma forma, também faz falta, porque a gente tá ali, né? Por exemplo, eu vou dar os exemplos que eu vivi com a Labecom, com a Michelle, com a mentoria. O tráfego pago é algo, cara, que é complexo de tudo colocar, fazer a plataforma, né? Toda. E quando tu tem alguém do lado ali te explicando, tu tem que clicar aqui, né? Parece que Abre, né? Parece que abre, né? abre, né, a mentalidade. Eu acho que a gente, em algum momento, Mi, eu tô sentindo isso, a gente vai voltar, não tem como ser tão presencial como uma vez, mas eu acho que esses encontros, por exemplo, aqui, que tu tá visualmente mostrando para nós algo, e que as pessoas que estejam aqui estão fazendo juntas, acho que vai se movimentar para esse lugar, né? De estar tirando dúvidas pontuais junto, né? Mais Não na prática, né? mas na prática, não, é claro, as plataformas são muito importantes, mas eu acho que esse lugar aqui também vai ficar
interessante, né? E olha só isso que tu falou, Larissa, é muito legal, tu trouxe um ponto aqui, e eu mostrei lá no meu outro Instagram, que é o mais técnico, né, que eu tava falando de disciplina e tal, e aí eu comecei a mostrar que eu voltei esse ano. Eu participei, gente, eu acho que foi em 2022 ou 2021 eu fiz consultoria com o EAG, que é a empresa autogerenciável. E na época, eles deram esse plano de 90 dias pra gente, que é um diário, tá? E aí, eu me lembro que lá na época, eu tô até arrepiada falando para você, só que tudo é um processo, né? Às vezes a gente não tá pronta. Lá na época, eles batiam muito na tecla das prioridades. Muito. Então, como que é o diário? E tem isso que a Larissa falou. E eu tô me policiando muito para seguir isso aqui. E tá me dando tanta clareza. Já tinha começado lá com as manhãs sagradas, porque eu uso muito o diário dos 5 minutos e tem lá as 3 ações no meu dia para que o meu dia corra bem e aconteça, né? Então eu comecei a me treinar muito ali em fazer essas 3 ações e em seguir, né? Então, tanto que agora eu estou fazendo um diário para o É Com Elas novo, que a gente vai oferecer, que vai ter para fazer essas análises, tudo, porque eu entendi que é importante. Então, comecei ali, e agora esse aqui seria o meu diário do trabalho. E aí, o EAG foca muito. Olha só, qual o foco do dia hoje? A primeira pergunta do diário é: qual o meu foco do dia hoje? E aí, 3 prioridades, e eu me lembro que eles falavam muito claro. Cara, não tem como tu mais de um dia, tu ter mais de 3 prioridades, tu tá te enganando. Tu tá te enganando. Então, tu tá confundindo tarefa com prioridade. Cuidado, né? E aí, a pergunta 5, que é o que a Larissa falou, que ele para te escrever: o que eu preciso terminar hoje, não importa o que aconteça. Então, você coloca ali, né? Então, eu tô fazendo todo dia de manhã, né? O que eu preciso? Então, eu vou respondendo o foco do meu dia, as 3 prioridades e o que eu preciso terminar hoje, não importa o que aconteça. Posso até fazer um PDF e mandar para vocês ali depois, né? Que eu não posso copiar, porque não. Mas essas perguntas são clássicas, então a gente pode adaptar. Mas é muito interessante quando a gente começa a parar para pensar. Aí, o que eu estou fazendo? Eu escrevo, né? E aí fica aberto aqui na minha mesa. E aí eu fico observando. Opa, eu não consegui fazer as minhas prioridades. Aí eu vou lá, eu tenho um quadrado aqui que eles não usam para isso, mas eu estou usando. Eu estou colocando assim o que me fez não seguir as minhas prioridades, aonde eu perdi o foco. Então, estou começando a analisar isso, né? E tá me trazendo muita clareza do meu dia. Primeira percepção que eu tive, gente, já em 2 semanas fazendo isso, e já tinha percebido desde lá do diário de 5 minutos do Milagre da Manhã. Eu tentava encaixar muita coisa no meu dia, é impossível, eu não sou um super-humano. Tipo, não tem, tipo, a vontade existia, mas não existe, entendeu? Não conseguiria fazer. E aí volta para o conceito do livro, né? Que ele fala do poder da escolha, né? Então, assim, é realmente parar para escolher, não é o tenho que, né? Então ele fala que a gente não pode acreditar que a gente não tem escolha, que a gente tem que fazer tudo. Enquanto a gente ficar com essa ideia na cabeça de que a gente tem que fazer tudo, e aí, como tudo na vida, a gente é treino. Você não vai aprender a fazer prioridade e a focar do dia para a noite.
Por isso que eu acho muito legal a ideia do diário, porque nos dá tu vai fazendo ali todo dia. E aí precisa de disciplina, porque como eu falei para vocês, quando eu abri, eu ganhei 2 desse diário da época. E eu abri os 2 e eles estavam tudo pela metade. Eu fui olhando assim, eu percebi que eu tentava fazer uma semana, aí tentei fazer outra semana, e o negócio, né, ficou pela metade. Nenhum deles está completo. Então, com os milagres da manhã, com as manhãs sagradas, eu fui construindo, eu aprendi a ter disciplina nesse sentido. Então, agora eu me sinto mais preparada para isso. Mas a importância, né? A gente mudar essa mentalidade do tenho que fazer pelo escolho fazer. Então, o que eu escolho fazer? E quantas vezes a gente se pega, né, gente? Reunião. Eu que tenho empresa, né? Eu tô aqui com a minha equipe. A gente está com uma consultoria agora e está trabalhando muito isso. Faz sentido essa reunião? Até o WhatsApp, gente. Tipo, o WhatsApp precisa responder todos os WhatsApp na hora que você recebe? Não é a comunicação instantânea. Uma das coisas que eu comecei aqui a colocar, né, que tipo, como eu uso muito o WhatsApp para trabalho, eu tenho que ter muito cuidado. Muita gente me chama pedindo opinião, porque tem ali o meu WhatsApp, não é com elas. Vocês não têm noção que eu recebo de mensagem todos os dias. Aí eu fico, até hoje comentei com a Larissa, né? Imagina se eu for ajudar todo mundo. Querer apoiar todo mundo, não dá. Não faço mais nada no meu dia, não faço mais nada. Então, eu acredito muito em blocos de foco, né? Horário. Então, tá, agora eu vou responder as mensagens do WhatsApp. Agora vou tirar 20 minutos para responder meus e-mails. Então, eu acredito muito em blocos e ele fala lá na parte do executar, de remover obstáculos, né? Então, isso ajuda muito. Então, quando ele fala no poder da escolha, ó, tô até colocando o texto aqui para vocês, né? Então, o livro começa falando da essência e mentalidade, menos, porém melhor, o poder da escolha. Então, né, aí ele fala das pessoas, isso é muito interessante, né? Eu já ouvi vários conceitos sobre isso, que ele fala da impotência apreendida, né? Que às vezes a gente vê pessoas que são tão inteligentes, que têm facilidade de aprendizado, e como essas pessoas às vezes estão mais perdidas, e o cara que o Elton, quem é da Aliança Divergente, sempre usa, né, a história do burrão, do cara que só tem a 5ª série, e a gente tem lá na grande mesa um burrão, que é um empreendedor. Até a mulher dele ela participou de um podcast comigo, e ele só tem até a 5ª série, e vai de Ferrari nos encontros, tem várias empresas e tal. E eu uma vez perguntei para ele, né? Ó, como é que tu conseguiu construir tudo isso, né? Com tão pouca educação e tal. E ele falou: o meu foco é contratar. Eu sei colocar a pessoa certa no lugar certo. O foco dele é contratar, colocar a pessoa certa no lugar certo. Outra pessoa que, sem viés político, querendo ou não, que é o nosso presidente da República do Brasil. O cara não tem muita educação. Querendo ou não, ele conseguiu chegar lá. E, na minha opinião, ele só conseguiu chegar lá porque ele também é um cara que foca em colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, e ele fala aqui nessa parte, né, que, tipo, as pessoas que estudam muito, se julgam inteligentes, às vezes elas se perdem no meio dos estudos. Se perdem. Nem sempre, gente, o cara que tem mais QI é o cara que vai ganhar mais dinheiro. São outras habilidades que são necessárias, né? Então, ele fala muito do não, a gente aprender a dizer não. E aí, gente, é o que a Roselma falou.
quando a gente está em grupos de network, quando a gente está empreendendo, caraca, o que vem de oportunidade. Parece na internet a cada vídeo que aquela nova oportunidade é o que vai fazer eu ganhar dinheiro dessa vez, sabe? Não, tu vê ali, o cara tem um bom marketing, ele mostra aquilo e daí já vem aquela dúvida, né? Pim! Nossa, será? Se vocês verem o Alex Hormozi, eu já falei isso algumas vezes, o Alex Hormozi, que é o empreendedor da vez dos Estados Unidos agora, ele tem uma aceleradora, ele investe mais de 100 startups. É um cara que vocês já devem ter visto aí, um barbudo de óculos, bem malhadão, assim. E ele é bem conhecido no mercado digital e de startup como um todo. E ele fala, né? Ele fala do ciclo do empreendedor, que as pessoas, elas vêm ali com muita motivação, e aí onde é que elas se perdem? Quando as coisas começam a não dar certo e elas começam a buscar outras possibilidades. E daí elas ficam num ciclo vicioso ele falou que ele compreendeu que é mais ou menos 3 anos que dura isso. E aí imagina, gente, a cada 3 anos essas pessoas estão mudando de coisa, sabe? Estão procurando novas coisas, porque elas não conseguiram encarar ali a ponte, focar e encarar a ponte que é que leva para o sucesso do empreendedorismo. Então, foco. Foco. Sabe? Foco. E aí é treino, né, gente? É treino em você começa pelo pessoal, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? Como que eu fazia aqui o meu pessoal. Então, num dia aqui, ir na academia, para mim isso era um foco, né? Um dia aqui, eu tô pegando um dia qualquer, aqui peguei dia 15 de setembro de 2025. Ir na academia. Aí eu coloquei aqui um foco do trabalho. Porque eu sempre fazia assim, um foco pessoal, um foco do trabalho e um foco familiar. Então, ir na academia, aí foco 2, organizar a minha rede social. Aqui no caso, eu devia estar no momento que eu tinha que organizar alguma coisa. E eu coloquei 3, uma conversa sem celular com o Pascal à noite. E aí, no outro dia, né, no meu ritual da manhã, eu analiso se eu fiz ou não isso aqui. Então, 3 focos, né, para mim, o meu dia. E aí, e assim vai, né? Então, isso aqui foi me educando, tá? Foi me educando. Né? Então, aqui, eu coloquei aqui, um outro dia tem, né, ir na academia, fazer uma limpeza aqui em casa que eu tinha que fazer, e fazer um curso X aqui, que estava aqui, que era de copy speaker, né? Então, isso foi me educando. E agora eu me sinto preparada para definir prioridades no trabalho. O meu próximo ponto é trazer esse essencialismo para o meu time, acostumar o meu time também com isso, porque se eles aprenderem a focar, eles vão produzir muito mais, né? Então, mas tem que começar por mim. Então, ele traz aqui, ó, o poder da escolha, né? Então, depois o próximo ponto, gente, que ele traz, e eu acho que isso é um exercício também, de discernir o vitral do trivial. Aí entra aquela máxima, aquele ponto clássico, né, de 20%, 80% do nosso resultado, a regra de Pareto, vem de 20% das nossas ações. É muito difícil, né, em acreditar nisso, mas é provado cientificamente e tem vários livros, então é a gente parar para discernir o que é vital e trivial dentro do contexto do essencialista.
E uma coisa que ele fala no livro muito, gente, que eu achei muito interessante, e que, olha só, antes eu me culpava por fazer isso, que é tirar o tempo para se organizar, entendeu? Então ele fala que o essencialista, ele não tem receio em investir tempo se preparando, se organizando, selecionando o que é bom e o que é não. Então, às vezes, por isso que os rituais e você ter uma agenda e parar para fazer isso, não começar o dia no automático, vai te ajudar muito, porque precisa também de um tempo para isso. Para você, isso não é feito no automático. Tá, o que é trivial e o que é essencial no meu dia. Eu não escrevo as minhas prioridades em 2 minutos sem pensar. Porque senão aí é mais um ponto, né, gente? Como a gente falou, eu e a Roselma, é mais um livro lido. É mais algo escrito sem presença, sabe? Não tem como, né? Então, quando você for fazer as suas prioridades, você mesmo parar para pensar, né? Então ele fala que no contexto da essência, discernir não é apenas uma técnica de organização, mas uma postura filosófica da vida. O não essencialista opera sob a falsa lógica de que quase tudo é essencial e que as suas oportunidades são praticamente iguais. Já o essencialista adota a mentalidade oposta. Ele acredita que quase tudo não é essencial. Ele procura o que é essencial. E aí, gente, eu acredito que isso também vai fortalecendo o nosso poder de acreditar em nós mesmas, sabe? Porque é muito legal tu abrir o teu diário e olhar as três prioridades do dia. Primeiro, ver que tu acertou as 3 prioridades do dia, que tu teve clareza. E 3, saber que tu fez aquilo. Então, à medida que tu vai ficando melhor nisso, parece que tu vai tendo mais controle das tuas atividades, da tua vida, do teu negócio. E eu acredito que esse poder de saber já começar o dia, a semana, então no domingo. Isso foi hábitos que eu adquiri ano passado, tá, gente? Ser sincera para vocês. Desde que eu comecei as manhãs sagradas. De no domingo olhar todas as minhas reuniões. Já saber como que eu vou organizar meu dia, quais os médicos que eu tenho que ir, sabe? Então eu já ponho no meu calendário semanal, mas eu tenho que, né, eu já vou me programando, me preparando para isso, tá? Hoje, por exemplo, o meu dia vai acabar mais cedo, eu tenho que levar meu filho na psicóloga, então eu já começo ali, né, como é que eu vou encaixar, o que dá tempo de eu fazer, porque senão começa a gerar um monte de frustração. Porque daí eu não pensei que a minha sexta-feira vai ser mais curta, coloquei um monte de coisa na minha lista de tarefa, não consegui fazer nada. Vocês acham que a nossa mente não está sendo guiada por isso? Mesmo que a gente saiba, vai gerando uma frustração inconsciente. Daqui a pouco a gente não está se sentindo capaz. Parece que tudo que eu toco eu não consigo terminar. E aí entra num ciclo vicioso de mais procrastinação. Mais procrastinação. Né? Então, ele fala aqui, né, criar espaço para pensar, escapar. O discernimento é impossível em um estado de ocupação frenética. As fontes enfatizam, né, o livro, que o foco não é apenas algo que temos, é algo, mas algo que criamos ao abrir espaço para pensar. Por isso que as manhãs sagradas são muito importantes. Por isso, gente, porque a gente esqueceu de colocar espaço na nossa vida para pensar.
Eu não comecei ainda, mas eu ganhei de uma seguidora, deixa eu mostrar para vocês aqui do É Com Elas. Eu ganhei esse livro, né? E que vem com um diário, que é o caminho do artista, para te estimular a tua criatividade. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí é o foco, né? Só vou começar quando eu terminar algumas coisas que já estavam encaminhadas. Então, ganhei dela de Natal. Tô louca para começar. Tô doidinha para começar, mas ainda não é o momento. Ah, ela tem ali, ó. Ah, que legal. Eu ouvi falar desse livro ano passado e vem com um diário aqui para escrever. E ele fala muito, Júlia fala muito Câmara. disso, né? Tu já leu? Júlia Câmara, li, muito bom, muito maravilhoso. Foi a minha porta de entrada no autoconhecimento. Me ajudou demais, Júlia Câmara. Eu tenho um pé na arte porque eu fui atriz e bailarina, então já me conectava com a autora. E aí, quando eu vi esse livro dela, eu disse, espera aí, ela é terapeuta? Como assim? Mas, assim, é revelador, as semanas, sabe? Ela vai semana a semana, é muito bom. E ele dá para escrever nele, porque essa sua versão aí, Michele, já é a mais moderna. Esse meu é bem antigo, então essas partes de escrever é dentro do próprio livro, sabe? Tem umas partes aqui, você risca o livro todo, não dá nem para emprestar a Ela me ninguém. deu de presente uma edição de aniversário, sabe? Que eles fizeram especial, com uma capa especial, e aqui tá o jornal, sabe? Eu fiquei, nossa, adorei o presente, assim, só que também vou começar quando, quando eu puder focar, né? Porque é algo que exige trabalho também, porque ali ele te ensina, né, todo dia, e aí precisa de tempo, é mais uma coisa que, por que eu trouxe o exemplo, né? Porque nesse livro, pelo que eu já andei pesquisando, é isso, é você ter tempo, né? Você precisa ter tempo para a criatividade, gente. Ela não acontece na correria. Hoje eu até, na minha conversa com a Larissa, falei para ela duas coisas, né? A criatividade, ela não acontece na correria e as oportunidades, o dinheiro, ele não vem na ansiedade, na preocupação, ele vem na alegria. E aí, gente, sem espaço, se a gente tiver numa loucura, mas tudo é processo, né? Eu já venho há anos nisso, né? Então já aconteceu muita coisa, são mais de 10 anos empreendendo, então fui aprendendo. Hoje em dia, eu tenho já a minha própria metodologia, né? Que estou trazendo ali para as manhãs sagradas, mas foi, foi caindo e levantando que eu fui aprendendo isso, né? Que eu preciso de um espaço, e mesmo assim, gente, até as manhãs sagradas, eu tentava encontrar esse espaço da forma errada, né? Então foi muito bom começar a acordar mais cedo e ter esse momento. Ontem, até contar para vocês, ontem eu coloquei o relógio para despertar às 4h30, dali 4h15, eu acordei com um insight. Eu estou muito querendo ver um novo método para os alunos, para pensar para eles, para o e-commerce, como que eu posso trazer algo mais palpável, que eu posso usar muito como inteligência artificial. E daí eu levantei e fui fazer minha meditação. E aí fui lá para o meu caderno, escrever e tal, e eu acredito que saiu algo bem legal que eu trouxe. Até comecei já a esboçar. E eu falei, cara, olha só, tipo, pensar, porque eu não me julgava criativa, né? Eu sou muito analítica, etc. E me dando espaço, fazendo menos, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, e eu tenho que melhorar ainda, isso eu ainda trabalho muito, tá? Eu ainda trabalho muito, mas às vezes as pessoas me perguntam, né? Como que tu busca o teu filho na escola cedo e tem empresa, tudo. Eu fui aprendendo a organizar
E agora, claro, o essencialismo está me trazendo uma metodologia para isso. É muito legal ler esse livro agora, nesse momento da minha vida. Porque eu vi que muita coisa que ele fala ali eu estava fazendo sem, meio que no automático, sem pensar. Então, ele traz uma metodologia, né? De como você vai dizer não, como que você... E aí é bem interessante que tem lá uma parte que ele é bem direto ao ponto, né? Que aqui, cadê? Primeiro que ele fala, né? Se não for assim, um sim óbvio, quando você se perguntar se uma coisa é relevante ou não, já é não. Se você parou para pensar um pouquinho, tipo, já é não. Ele é bem categórico no livro. A Marisa falou, né? Feminino ativado com sucesso. Carol Perin tá me ajudando a ativar o feminino de uma forma que agora eu acho que eu ouvi uns 3 elogios que eu tô... um dia lá, teve uma reunião da grande mesa e uma pessoa falou, nossa, tu tá falando que nem princesa. Eu falei, gente, um elogio desse para mim. Uma vez o Elton falou que quando eu entrei lá, eu parecia uma caminhoneira. Sabe? Tipo, eu falei, nossa, esse elogio. Ele falou assim, num evento ao vivo para todo mundo. Essa aí, quando chegou, parecia uma caminhoneira. E eu falei, meu Deus do céu, né? Olha a imagem que eu passava, né? De tão dura que eu era, de tão... E aí vem tudo isso. Mas é sobre isso, sabe, mulheres? É sobre a gente ser categórico. Isso para mim ainda não é fácil, tá? Isso que ele falou do livro de ser tão categórico, de será que isso é importante? Ele já fala, corta. Você já se indagou, é melhor cortar. E aí ele traz aqui, ó, onde é que eu coloquei aqui? Aí tem as regras, né? O sistema que ele traz ali, os 3 critérios mínimos. E se não passar pelos 3 critérios mínimos, é não. Não vai fazer. E os 3 critérios de rígidos, que tem que passar, deixa eu ver, por 2, ó, tem que passar pelos 3 critérios mínimos e 2 rígidos. Se não passar, não é prioridade. Quando sobra tempo, você vai fazer. Então, eu ainda tô nesse treino, tá, gente? Eu não tô ainda... Eu não tô longe de estar boa, assim. Tô conseguindo fazer minhas prioridades e aprendendo no meio do caminho. Mas vou ficar boa. Sabe por quê? Porque eu também vi um vídeo muito legal na internet, mas que mostra, né, que, tipo, mostrava lá a diferença do milionário e o bilionário. O milionário acorda cedo para fazer seu ritual, tudo, tananã, e o bilionário dorme porque ele sabe que o sono é muito importante para ele, sabe? Então, tipo, o cara já está num nível que ele sabe as prioridades dele, tudo que ele não precisa mais. Tipo, ele já cuida mais do corpo, da mente dele, do que, né, do que é prioridade ou não, já virou automático. Essa foi a reflexão que esse vídeo trouxe para mim, né? Eu falei, nossa, será que um dia eu consigo chegar nesse nível, né? De tipo, vamos lá, estamos trabalhando para isso, né? Então, olha ali, ó, alguém falou, essa prática pode nos levar, inclusive, à longevidade. É verdade. Até porque, por exemplo, quando você começa a tomar consciência, né? A alimentação. Aí, vamos lá, tipo, posso colocar o domingo para preparar as marmitas para a semana, entendeu? Porque o meu foco é a minha saúde, a minha alimentação, aí eu consigo encaixar no meu dia. Pô, se isso é importante, às vezes é mais importante eu parar meio domingo para fazer isso do que ir encontrar alguém, comer uma pizza na casa de alguém. E aí a gente ter noção, né, mulheres, a gente ter essa percepção da nossa vida, né, que daí entra muito em metas, plano perfeito. Qual que é o meu motivo, o meu objetivo? O que eu quero
para esse ano. Esses dias eu estava numa live e eu estava participando, e a mulher falou, né, que para 2026 ela queria ser mais feminina, ela queria começar o negócio dela, ela queria isso, ela queria aquilo, e eu fiquei assim, tudo isso é uma coisa muito diferente da outra. Tá incompatível isso aí, ela vai acabar não fazendo nada até o final do ano, sabe? Então, assim, pô, se a mulher tá focada em encontrar um relacionamento, ela vai ter que liberar tempo no dia dela, na semana dela, para talvez ir em lugares, eu acho que hoje é tudo pelo Tinder, eu acho, né? Ou outros aplicativos aí que existem, sei lá, mas vai ter que liberar tempo ali para fazer a filtragem, né? Vai ter que liberar tempo para encontrar o cara, sair para jantar, dar um monte de não até ela achar um sim. Aí é o foco, né, gente? Isso vale muito. Tem, por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês, eu tenho que sair para minha live, mas que foi muito real na minha vida em 2023. Quando eu entrei na Aliança, eu entrei porque estava num momento de muita gangorra financeira. E aí eu descobri lá na Aliança que eu tinha que cuidar da minha maternidade, esse era o primeiro ponto. E aí, na época, eu tive uma conversa muito séria com meu sócio, porque eu ia, gente, não tinha como eu cuidar da maternidade e continuar do ritmo de trabalho que eu estava. E aí eu tive que ter uma conversa séria com meu sócio e falar para ele: você aceita que eu não vou estar mais presente em algumas reuniões, a gente consegue fechar esse acordo, porque eu vou focar na maternidade agora nesse ano. Então, são escolhas que a gente tem que fazer, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como eu buscar o meu filho 13h30 na escola e querer ser a mais eficiente, a CEO de não sei quantas empresas, não fecha a conta. Meu filho precisava de atenção, ele já foi diagnosticado com TDAH, com dislexia, tudo pela minha falta de atenção a ele, então eu me comprometi, e eu sabia que isso ia impactar em alguns resultados da minha empresa. Mas foi acordado com meu sócio, né? Então, isso tudo, né, gente, vai para a vida pessoal, vai para tudo, né? Entra em todas as esferas essa questão de foco, né? E aí, muita clareza da onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer para poder usar esses critérios que ele falou, sem a gente saber para onde a gente vai, sem a gente saber os objetivos, a gente não vai conseguir ter critérios para decidir onde colocar o nosso ativo mais importante, né, gente, que é o tempo. No final é sobre tempo, né? Esse é o ativo mais importante das nossas vidas, porque o dia de amanhã não volta. Quer dizer, o dia de ontem não tem como voltar. A gente que eu já tô com mais de 40, Maísa, eu tô vendo ali os cabelinhos brancos, a gente já começa a se pensar, né? O tempo tá passando. O tempo tá passando. Saúde já, a energia já não é aquela coisa, né? Já não é, apesar da gente cuidar, tudo começa a ser diferente lá dos 20 anos. Pode falar, Maísa. Ô, Mi, eu sei que você daqui a pouquinho está saindo, mas é só para poder contribuir um pouquinho aí. Bom dia, meninas. Poder contribuir aí um pouquinho com relação à questão desse sonho, né? De ativar o que eu quero para a vida, né? E aí, quando eu estava no modo bonequinho amarelo do Google Maps, quem já foi procurar um endereço, sabe o que é você jogar ele no endereço para você ir até lá, para você olhar? Quando eu estava nesse modo, eu não estava entendendo o que eu tinha ativado para minha teia, mas a primeira coisa do meu objetivo, do meu plano perfeito, é um homem bom. O que a vida foi construindo, o que foi acontecendo? Eu estou desligada do emprego, por isso que eu estou com vocês aqui agora, no dia 9 de janeiro, e eu fui entendendo que tudo que foi acontecendo me trouxe para esse lugar de vulnerabilidade,
de ativar esse feminino, de limpar a casa, geladeira. Eu tô fazendo faxinão, eu moro com a minha mãe ainda, mas por enquanto. E tá ativando esse feminino, essa humildade, essa coisa de querer colocar a mesa. Enquanto você ia falando, eu ia botando a mesa, eu ia fazendo ia café. falar, ai, que mesa bonita ela tá falando. E tudo isso é proposital, porque eu não faço nada na minha vida sem intenção. Ainda que eu acho que eu estou fazendo. Ah, não, eu estou entendendo que na minha vida não tem nada que eu não faça com intencionalidade. E eu vou conhecer meu homem bom lá no evento, Mi, e depois eu vou estar com vocês lá na pizzaria. E se não for no Vai na evento, pizzaria. Ó, vamos avisando, né? A gente tem 2 encontros, tá? Quem tiver possibilidade de ir em São Bernardo do Campo, dia 28, às 18h30, e dia 30, depois, chamado Divergente, lá na Cantina de Paolo, tá? Então, Tá bom. estamos. Roselma, Estou desligada do emprego, estou desempregada, mas esperando um homem bom. Vou contar tudo isso para ele depois. vai contar. É isso aí. Vai chegar. Eu imagino como é difícil para uma mulher empreendedora, né, superativa, e eu me coloco assim nesse eu personagem aqui, fazer o caminho de volta. Esse foi meu grande desafio quando eu entrei na Aliança. Nossa, eu resisti muito, até que eu fiz uma live com o Ramon, e eu falando lá no Instagram, ele, Roselma, e aí ele, sabe, me martelou, nunca mais eu esqueço essa live. E ele disse assim, mulher, você está castrando esse homem, porque meu marido é cozinheiro. Agora você se imagine, uma mulher que não gosta de atividades domésticas, eu nunca gostei, eu sempre gostei de trabalhar fora, encontra um homem prendado, né? Porque meu marido é super organizado, ele é meio que o insistente lá dos sabotadores. O meu também é. É o insistente. Deus o livre. Cozinheiro, fazia tudo em casa tal. E eu meio que me gabava, eu meio que me orgulhava disso. Ah, meu marido é cozinheiro, ele é chefe e eu não faço nada em casa. Eu achava isso a coisa mais linda do mundo, sabe, dizer. Aí na live com o Ramon, ele disse, você está castrando seu marido. E ele disse um monte mais de outras coisas, mas me fez realmente priorizar o caminho de volta. Aí o que aconteceu? Eu pedi exoneração de uma rede pública, eu sou professora, eu tinha 2, né, fiquei só com uma, porque está alinhada com o meu sonho grande, que é o doutorado, né, fora do Brasil. Então, não saí da universidade, eu continuo docente universitária, mas uma rede pública que eu dava aula para criança, que eu amo de paixão, mas eu tive que largar porque estava me adoecendo. E aí, meu marido disse assim, você está ficando doente com isso, então deixa que eu dou conta. Quando ele disse isso, eu nem pensei 2 vezes, eu disse agora, antes que eu desista, né? E aí eu saí da rede pública, era o meu maior salário, por incrível que pareça, porque na universidade eu sou professora substituta, então eu ganhava menos na universidade do que numa rede pública municipal. Então, meu salário maior foi 0, né? Deixei ir. E ele assumiu isso, ele, né, encarou. E, nossa, como tem sido revelador esse caminho de volta, ainda com algumas resistências, né? Porque não é fácil, menina, é um processo de aprendizado. Mas eu aqui aprendendo de novo, fui para o dropship, depois que eu vi a Michelle lá na entrevista, e eu disse assim, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí eu voltei para pequenininha ali no off, entre aspas, aprendendo, né? Depois voltar nessa contribuição financeira com a família, porque nossos sonhos, né, meu e dele, são grandes, e a gente precisa muito desse recurso financeiro, né? Então, é isso, vamos juntos. Vamos juntas. Cuida aí, porque tu tem um sonho grande do doutorado, não tem muito a ver com dropshipping. Reflete sobre isso, tá? Porque o dropshipping exige trabalho e dedicação também, não é só porque é online, tá? Então, isso veio já automaticamente na minha mente, como tu falou. Peraí, ela tá pensando num doutorado, e aí tá abrindo loja de dropshipping. Uma coisa não tá combinando bem com a outra. Então, cuidado. Porque o doutorado é o sonho grande mesmo. Sabe aquele sonho que é de anos, assim, é lá? E só que para chegar lá eu preciso de uma reserva financeira, Entendi. sabe?
tem coisas na frente. O doutorado é entendi, tá, não é agora. sobre educação holística, sobre visão extraocular, é meu sonho mesmo da vida, mas isso vai precisar esperar um pouco, enquanto outras coisas estão na frente. Maravilha. Mulheres, eu vou desconectando, então, obrigada pela presença de todas, que eu tenho que ir lá para minha live no Instagram. Obrigada, e a gente se fala ali no grupo. Continuem colocando as percepções de vocês, é muito importante, né? Até para vocês também aprenderem e para o livro não passar batido, né? Então, algumas de vocês a gente vai se encontrar e vai ser muito bacana. Então, muito obrigada, viu? E o próximo encontro eu marco com vocês. Beleza? Beijinho, fiquem bem, ótima sexta-feira. Tchau, tchau.